Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Marcos Ferreira e esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tripé super top com tubo de PVC. Olha aí as regulagens dele, as conexões, muito top. Vai dar trabalho, mas o resultado vai ser satisfatório. Quem quiser aprender, continua assistindo o vídeo e vem comigo. Então galera, para começar nós vamos precisar de 4 tubos de 20 medindo 60 centímetros cada um, 4 tubos de 25 também com 60 centímetros cada um, 3 luvas para tubo de 25, uma redução de 32 para 25, 3 capes para tubo de 20 e 4 parafusos com porca. Esses parafusos pode ser a bitola que você conseguir. No meu caso, eu utilizei uma bitola mais grossa e que na verdade me foi até favorável. Também utilizei uma serra estarrete para cortar os tubos. Também cortei 3 pedaços de tubo de 25. É importante que a altura desses tubos também seja a mesma altura da redução. Também usei alguns pedaços de tubo para criar algumas conexões. Tudo certinho e mãos à obra. Comecei então serrando esses 3 pedaços de tubo de 25. Depois eu levei eles ao fogo para deixar no formato em que eu queria. A ideia é deixar ele em formato de U e você pode utilizar a própria redução para moldar o tubo. Olha aí como ficaram as 3 peças. A ideia é criar uma peça nesse formato e a gente vai deixar o mais triangular possível. Eu esquentei um parafuso e fiz um furo em cada uma dessas peças. Também fiz 3 furos na redução. Depois eu peguei aqueles tubos de 60 centímetros de 25 e cortei ele com 30 centímetros. Eu acabei não utilizando todos os 60 centímetros porque eu não queria uma barra central muito longa. Você vai entender. Conectei a redução no tubo e parafusei as 3 pecinhas em U nos furos que eu já havia feito. É importante que o parafuso que for ser utilizado não seja tão grande a ponto de atravessar o tubo. Depois peguei os 3 tubos de 25 e fiz 2 furinhos, mais ou menos a 1 centímetro da extremidade de cada um deles. Depois parafusei ele nas pecinhas em U. E é importante que a gente não encoste muito o tubo na curva do U. A gente vai parafusar ele um pouco nas pontas para que não atrapalhe o movimento. Eu utilizei uma porquinha para colocar nas pontas dos parafusos, mas caso você não tenha, o próprio parafuso pode criar uma rosca no tubo, desde que o furo do tubo seja um pouquinho menor que a espessura do parafuso. E ficou assim a nossa primeira peça. Olha aí, muito legal. Depois eu criei essa peça utilizando uma luva de 32. Eu não tinha colocado ela na lista de materiais, mas eu acabei precisando e comprei. Foi só cortar um pedaço de tubo de 20, de pelo menos 1,5 cm, fazer um corte. Levei o tubo ao fogo e moldei no formato em que eu queria. Ficou assim, nesse formato em U. Depois foi só parafusar. Depois foi só fazer uns furinhos nas abas, desse jeito aí. Para o próximo passo eu utilizei pedaços de tubo de 20. Cortei 2 pedaços com 20 centímetros, dividi no meio, ele ficou nesse formato aí e eu utilizei apenas 3 pedaços dos 4. Depois foi só levar ao fogo e com o auxílio de um alicate eu fui achatando as pontas. Eu achatei até mais ou menos 2 centímetros de distância. Em seguida, tomando por base a distância das abas das peças que eu havia criado em U, eu fiz esse corte. Depois levei novamente ao fogo e com o auxílio de um parafuso eu fui arredondando a ponta e ela vai ficar nesse formato, bem parecido com uma dobradiça de porta. Depois foi só colocar entre as abas e parafusar. E ficou assim a peça. Eu acabei mudando de ideia e ao invés de deixar ela com 20 centímetros, eu cortei pela metade e ela ficou com 10 centímetros. E também é necessário arredondar as pontas do outro lado, na outra extremidade. E com a sobra das peças que eu tinha cortado, eu fiz essas outras 3 peças, eu achatei porque eu vou utilizar ela em um outro processo. Aí eu me baseei na espessura de um tubo de 25
levei ao fogo, criando essas 3 peças para ser utilizada em outra parte. Depois eu fiz esses furos aí na ponta das 3 peças. O segredo é você fazer um furo um pouco maior em uma ponta e um pouco menorzinho na outra, para que o parafuso possa entrar pela maior e pegar aperto na menor. Aí eu utilizei cola de tubo para colar essa peça, porque ela precisa estar fixa. E olha aí o tripé criando forma, muito massa, hein? Depois, observando se a peça estava na horizontal, eu cortei o excesso de tubo que estava passando, esquentei e fiz uma bolsa para que a peça central ela não escapasse. Agora eu vou trabalhar com as 3 luvas de 25 e com os parafusos e porcas. Primeiro eu marquei onde eu ia precisar furar e fiz um furo utilizando uma furadeira. Esquentei ali a parte da porca, coloquei naquele furinho onde eu havia feito e marcado, até que ela rompesse, ficando assim. Eu utilizei cola de tubo, mas não funcionou muito bem, eu tive que mudar de estratégia e eu vou mostrar depois. E aí eu repeti o processo nas 3 luvas. Botei ali o tripé de cabeça para baixo e conectei as peças. Peguei agora os 3 tubos de 20, já com os capes conectados, e encaixei ali no tripé. Esses tubos vão funcionar como prolongador e tem ali a regulagem de altura com os parafusos. Olha aí mais uma etapa do processo concluído. Estamos quase no final. Coloquei ali mais um tubo de 20 na parte central do tripé e vou agora precisar fazer um furo para também colocar um parafuso regulador. Eu acabei não gravando essa etapa, mas é semelhante à etapa anterior, em que a gente esquenta a porca e faz aquele mesmo processo. E como eu havia falado a vocês, eu acabei reforçando essa parte da porca aí. Visto que a cola não pegou muito bem, eu precisei colocar esses pedaços de tubo de 32 envolvendo a porca, aí eu fiz um furo nele. E fiz a mesma coisa nessa parte central aí, colocando o mesmo tubo e fazendo furo. E finalmente, utilizando a tinta spray preto brilhante, eu fiz a pintura para finalizar o nosso tripé. Então galera, esse aqui é o resultado do tripé depois de pintado. Ele ficou muito prático de usar, tanto essa parte central como a parte inferior também, basta folgar o parafuso e aí a gente consegue deixá-lo na altura que a gente quiser. E fica um tripé bastante resistente que pode ser utilizado para câmera, softbox, ring light, celular. No meu caso eu vou utilizá-lo numa softbox, que eu posso até trazer aqui para o canal, eu mesmo vou fazer. Se a galera quiser eu posso trazer para o canal, deixa aí os comentários para eu saber. Ele tem ainda essa regulagem central, em que a gente também folgando o parafuso consegue levantar esse eixo central, e aí ele consegue ter um alcance de mais ou menos 1,80 m, e eu ainda vou colocar uma softbox na parte de cima e vai ficar ainda mais alto. Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deu bastante trabalho, mas o resultado foi muito satisfatório. Deixa um comentário, diz aí se gostou, se inscreve no canal e eu vou trazer mais conteúdos aqui, cada vez mais interessantes. Valeu, até mais!